Minha namorada disse no jantar de Natal: "Você não é o que eu esperava quando começamos a namorar", na frente de toda a minha família. Eu respondi: "O que você esperava?" Ela disse: "Alguém bem-sucedido, ambicioso, rico, acho que a gente deveria terminar." Quando eu revelei que tinha acabado de vender minha startup por 8 milhões de dólares, eu simplesmente não tinha contado para ela e então, eu, 29 anos, homem, ainda estou processando o que aconteceu há 3 dias no jantar de Natal. Mas eu preciso colocar isso em algum lugar porque meu cérebro está completamente frito. Contexto rápido. Eu estou com minha namorada há cerca de 18 meses, conheci ela na festa de aniversário de um amigo em comum. Ela é linda, charmosa quando quer ser, e eu genuinamente achava que a gente tinha algo de verdade. Ela trabalha em vendas farmacêuticas, ganha um dinheiro decente, dirige um BMW alugado e é muito, digamos assim, consciente de status. Bolsas de grife, ficar jogando nomes, toda a parada. Eu nunca me importei porque achava que por baixo de tudo isso tinha uma pessoa de verdade. Aqui está o que ela não sabia sobre mim. Nos últimos 4 anos, eu estive administrando uma pequena empresa de software no meu apartamento junto com 2 amigos da faculdade. A gente construiu ferramentas de segurança corporativa. Nada sexy, só coisas chatas B2B que realmente funcionavam. Eu dirigia um Honda Civic 2019, usava jeans e moletom, morava no mesmo apartamento modesto que eu tinha desde a faculdade. Para ela, eu era um cara de tecnologia que fazia umas coisas de computador e ganhava um salário ok. O que ela não sabia, a gente estava em negociações de aquisição há 8 meses. O negócio fechou no dia 19 de dezembro. 8 milhões de dólares. Dividido em 3 partes depois de impostos e taxas, eu saí com aproximadamente 2,4 milhões no bolso. Eu não tinha contado para ninguém exceto para os meus pais e para os meus sócios. Queria surpreender ela na véspera de Ano Novo, talvez fazer o pedido de casamento e tudo mais. Sobre isso. Jantar de Natal na casa dos meus pais. Toda a minha família estava lá. Mãe, pai, minha irmã e o marido dela, minha avó. Minha namorada estava estranha a semana toda. Distante, checando o celular o tempo todo, curta comigo. Eu pensei que era estresse de feriado. A gente estava todo mundo sentado à mesa, acabamos de terminar o prato principal, e minha mãe pergunta para minha namorada sobre o trabalho dela, tentando incluir ela na conversa. Coisas normais. Minha namorada suspira dramaticamente, coloca o garfo na mesa, olha para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, tipo decepção misturada com desprezo. Na verdade, ela diz: "Eu tenho pensado bastante ultimamente sobre a gente." A mesa fica em silêncio, os olhos da minha irmã se arregalaram. "Você não é o que eu esperava quando começamos a namorar." Eu pisquei. "O que você quer dizer?" "Quero dizer," ela gesticulou vagamente para mim. "Isso. Você. Eu achava que você estaria mais adiantado a essa altura. Mais ambicioso. Mais bem-sucedido." O queixo da minha mãe literalmente caiu. Meu pai colocou a taça de vinho na mesa com muito cuidado. "Eu estou indo bem," eu disse, genuinamente confuso. "A empresa está indo muito bem, na verdade." "Sua coisinha de computadorzinha?" Ela realmente revirou os olhos. "Um jantar de Natal. Na frente da minha avó. Você trabalha do seu apartamento de calça de moletom. Você dirige um Honda. Você usa a mesma jaqueta há 2 anos. Minha irmã, ok, eu acho que talvez a gente devesse." "Não, eu preciso dizer isso." Minha namorada se virou completamente para mim. "Acho que a gente deveria terminar. Eu preciso de alguém bem-sucedido. Ambicioso. Alguém que está indo para algum lugar. Eu tenho 27 anos. Eu não posso perder mais tempo esperando você dar um jeito na sua vida." Silêncio mortal. Minha avó estava apertando o guardanapo como se ele tivesse ofendido ela pessoalmente. Eu fiquei sentado ali por um momento. A ironia era tão densa que eu conseguia sentir o gosto. 4 dias atrás, eu depositei 2,4 milhões. Eu estava planejando pedir ela em casamento em 6 dias. E ela estava terminando comigo na mesa de Natal dos meus pais porque eu dirigia um Honda. "O que você esperava?" Eu perguntei baixinho. "Alguém rico. Alguém que pudesse me dar a vida que eu mereço. Não alguém satisfeito em simplesmente existir." Meu pai começou a se levantar, rosto vermelho, mas eu levantei a mão. "Isso é interessante," eu disse. "Realmente interessante o timing, na verdade." "O que isso quer dizer?"
Eu peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Deslizei ele pela mesa para ela. A coisinha de computador vendeu na semana passada. Essa é a minha parte. Depois dos impostos. Ela olhou para a tela. Olhou para mim. De volta para a tela. O rosto dela passou por umas 7 cores diferentes. Isso não pode ser. 2,4 milhões, mais ou menos. Mas você nunca disse nada. Você dirige um Honda. Por que eu não sou chamativo? Por que eu queria ficar com alguém que gostasse de mim, não do meu dinheiro? Parabéns. Você acabou de responder essa pergunta de forma bem definitiva. Ela começou a chorar. Eu não quis dizer assim. Eu estava só estressada. Você quis dizer cada palavra. Eu levantei. Você acabou de terminar comigo na frente de toda a minha família porque achou que eu era um fracassado. Bem, Feliz Natal. Você está solteira agora. Minha mãe, você provavelmente deveria ir embora, querida. Minha namorada olhou ao redor da mesa procurando apoio e não encontrou nenhum. Minha avó estava realmente sorrindo. O marido da minha irmã estava se esforçando muito para não rir. Ela pegou a bolsa e saiu sem dizer mais nenhuma palavra. Eu ouvi o carro dela cantando o pneu na saída da garagem. Meu pai me serviu mais vinho. Bem, isso foi alguma coisa. Minha avó deu um tapinha na minha mão. Eu nunca gostei dela mesmo. Perfume demais. Eu achei que aquilo era o fim. Eu estava errado. Atualização 1, 4 dias depois. As mensagens começaram na noite de Natal. Eu tinha bloqueado o número dela, mas ela encontrou jeitos de contornar. Primeiro veio a fase de eu cometi um erro. Mensagens do telefone do trabalho dela, do telefone da irmã dela, de números aleatórios que eu não reconhecia. Por favor, me deixe explicar. Eu estava estressada com umas coisas do trabalho que você não sabe. Eu não quis dizer do jeito que sou. A gente pode só conversar? Eu ignorei todas. Depois veio a fase de na verdade é culpa sua. Isso foi por volta do dia 27 de dezembro. Você mentiu para mim por 18 meses sobre o seu dinheiro. Como eu ia saber? Você se veste como estudante universitário. Isso é armação ou alguma coisa? Você me preparou para parecer mal na frente da sua família de propósito. A ginástica mental era nível olímpico. Eu tirei print de tudo e continuei ignorando ela. Dia 28 de dezembro, a mãe dela ligou para minha mãe. Deixa isso assentar. Minha mãe me contou sobre isso tomando café. Aparentemente, a mãe dela exigiu que eu fizesse a coisa certa e aceitasse a filha dela de volta porque ela cometeu um errinho e claramente elas eram destinadas a ficar juntas. A resposta da minha mãe: sua filha humilhou meu filho publicamente porque achou que ele era pobre. Agora que ela sabe que ele não é, ela quer ele de volta. Isso não é amor. Isso é caça ao ouro. Por favor, não ligue aqui de novo. A mãe dela chamou minha mãe de mulher amarga criando um filho amargo. Minha mãe desligou. Dia 29 de dezembro, as coisas escalaram. Eu estava num café trabalhando no laptop, pensando nos próximos passos, conversando com um consultor financeiro, coisas normais pós-venda grande. Adivinha quem entra? Minha ex. E ela não estava sozinha. Ela trouxe a irmã dela, que eu só tinha encontrado 2 vezes e que sempre me passou a vibe de você não é bom o suficiente. A gente precisa conversar, minha ex disse, sentando na minha mesa sem ser convidada. Não, a gente não precisa. A irmã dela. Olha, ela cometeu um erro. As pessoas falam coisas que não querem dizer quando estão estressadas. Você não pode jogar fora 18 meses por causa de um jantar ruim. Ela não disse uma coisa só. Ela listou motivos pelos quais eu sou inferior a ela, na frente da minha avó. Minha ex. Eu estava errada, tá bom? Eu admito, mas você tem que entender meu ponto de vista. Você nunca me contou sobre o dinheiro. Você deixou eu pensar. Deixei você pensar o quê? Que eu era uma pessoa normal com um emprego normal. O horror. Eu teria agido diferente se eu soubesse. Esse é exatamente o problema. A irmã dela se inclinou. Tá bom, vamos ser realistas aqui. Ela pediu desculpas. Várias vezes. Você está sendo mesquinho agora. Só porque você tem dinheiro não significa que você pode punir ela para sempre. Eu fechei o laptop. Ela não pediu desculpas.
Ela explicou por que o comportamento dela na verdade era culpa minha. Tem uma diferença. E eu não estou punindo ninguém. Eu só terminei. Minha ex começou a chorar. Eu te amo. Eu sei que errei, mas eu te amo. A gente ia ter um futuro juntos. A gente ia. Tempo passado. Você matou isso. Então é isso? 18 meses não significam nada? Aparentemente não significaram muito para você quando achou que eu estava quebrado. Eu levantei para ir embora. A irmã dela agarrou meu braço. Você está cometendo um erro enorme. Ela é a melhor coisa que já aconteceu com você. Ela literalmente disse que eu era um fracassado sem ambição há 5 dias. Ela estava desabafando. Meu Deus! Homens são tão frágeis. Eu puxei meu braço e saí. Ouvi minha ex soluçando atrás de mim. Me senti mal por uns 3 segundos. Depois lembrei da expressão no rosto dela quando ela disse que eu não era o que ela esperava. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu melhor amigo. Cara, sua ex está postando coisas crípticas sobre narcisistas que não conseguem perdoar e desviando de balas. Achei que você deveria saber. Não olhei. Não me importei. Mas eu deveria ter prestado mais atenção. Porque ela estava só começando. Atualização 2. Uma semana depois. Dia 4 de janeiro. O ano novo veio e foi. Passei ele com a minha família em vez de pedir em casamento uma mulher que achava que eu era inferior a ela. Na verdade foi bem legal. O marido da minha irmã e eu ficamos bêbados e jogamos videogame até às 3 da manhã. Cura ou sei lá. Depois aconteceu o dia 2 de janeiro. Recebi uma ligação do meu sócio. Ele parecia preocupado. Ei, você contou para sua ex detalhes sobre a aquisição? O quê? Não. Só que aconteceu e o valor. Por quê? Porque alguém tem postado no LinkedIn sobre a nossa empresa. Conta anônima. Mas estão alegando que a venda foi inflada e que tem passivos não divulgados. É obviamente besteira, mas os nossos advogados estão ficando nervosos. Meu estômago caiu. Você acha que ela... Eu não sei quem mais teria motivação para ferrar com você agora. Os posts eram vagos o suficiente para não serem legalmente acionáveis, mas específicos o suficiente para serem irritantes. Implicavam que nosso software de segurança tinha vulnerabilidades conhecidas e que a empresa compradora pagou muito acima. Nada disso era verdade. Nosso produto era sólido. A due diligence levou 5 meses. Mas o time de PR da empresa compradora não estava feliz e começou a fazer perguntas. Eu liguei para o meu advogado. Ele disse que a menos que a gente consiga provar quem está por trás dos posts anônimos, não tem muito o que fazer legalmente. Mas ele mandou um cease de desiste geral para os e-mails conhecidos da minha ex, avisando que qualquer declaração difamatória poderia resultar em ação judicial. A resposta dela? Ela fez a irmã dela me ligar. Você está ameaçando processar ela? Você está falando sério agora? Alguém está espalhando mentiras sobre a minha empresa. Se for ela, ela precisa parar. Não é ela. Ela está devastada. Ela mal está comendo. Então ela não tem nada para se preocupar. Sabe de uma coisa? Você merece ficar sozinho. Você é frio. Sem coração. Ela está melhor sem você. Legal. Então todo mundo está feliz. Para de me ligar. Dia 3 de janeiro, minha ex apareceu no prédio do meu apartamento. Eu não estava em casa, estava na casa dos meus pais ajudando meu pai com um trabalho no quintal. Mas meu vizinho me mandou mensagem. Uma mulher ficou sentada no estacionamento por tipo 2 horas. Ela bateu na sua porta várias vezes. Agora ela está chorando no carro. Você tá bem? Eu liguei pro segurança do prédio e expliquei que tinha uma ex que não me deixava em paz. Eles pediram para ela sair. Ela saiu, mas não antes de deixar uma carta embaixo da minha porta. A carta era, alguma coisa. 6 páginas, escrita à mão. Vou resumir. Ela me amava mais do que qualquer pessoa com quem ela já tinha ficado. A coisa do jantar de Natal foi porque a colega de trabalho dela tinha acabado de ficar noiva de um cirurgião e ela se sentiu inadequada. Ela tinha passado a vida toda se apresentando para a família dela e descontou em mim. Se eu pudesse só dar mais uma chance para ela, ela provaria que me amava por mim. Além disso, ela pediu demissão do trabalho porque não conseguia se concentrar e o aluguel dela acabava em fevereiro e talvez a gente pudesse começar de novo juntos.
A audácia era de tirar o fôlego. Ela pediu demissão do trabalho. O aluguel dela está acabando. E a solução dela era morar comigo? O cara que ela terminou por ser um fracassado? Eu não respondi. Mostrei a carta para o meu advogado, que adicionou ao arquivo. Aí veio a opção nuclear. Dia 4 de janeiro. A mãe da minha ex apareceu na casa dos meus pais. Minha mãe me ligou, furiosa. Essa mulher está na minha garagem gritando que a vida da filha dela está arruinada e que é culpa sua. O quê? Ela está dizendo que você enganou a filha dela, que você devia honestidade sobre suas finanças e que você está destruindo ela por se recusar a reatar. Mãe, eu sinto muito. Não peça desculpas. Eu estou resolvendo isso. Minha mãe foi lá fora. Meu pai foi atrás com o celular gravando. Homem esperto. A mãe dela. Seu filho é um golpista. Ele fingiu ser pobre para prender minha filha. Minha mãe. Sua filha humilhou meu filho publicamente num jantar de família porque ela é superficial e materialista. Agora ela está perseguindo ele porque descobriu que ele tem dinheiro. Isso não é culpa dele. Isso é o caráter dela aparecendo. Ela amava ele e ele jogou ela fora como lixo. Ela chamou ele de sem ambição e disse que ele não era bem-sucedido o suficiente. Na frente da avó dele. No Natal. O que exatamente vocês esperavam que acontecesse? Ela estava estressada. Todo mundo está estressado. A maioria de nós não responde terminando com o parceiro por ser pobre demais na frente da família. A mãe dela começou a chorar. Ela não está comendo. Ela pediu demissão do trabalho. Ela está desmoronando. Ele tem que consertar isso. Meu pai deu um passo à frente. Senhora, a senhora precisa ir embora. Sua filha não é responsabilidade do nosso filho. Ela fez a escolha dela muito publicamente. Agora ela está lidando com as consequências. Se a senhora não for embora, eu vou chamar a polícia. Ela foi embora. Mas não antes de gritar que a gente era gente sem coração e que a filha dela merecia coisa melhor. Meus pais salvaram o vídeo. Só por precaução. Naquela noite eu recebi uma última mensagem de um número que eu não reconhecia. Você vai se arrepender disso. Você não pode simplesmente humilhar alguém e sair andando. Print. Mandei pro advogado. Bloqueei. Atualização final, 3 semanas depois, 25 de janeiro. Os posts no LinkedIn pararam misteriosamente depois que meu advogado mandou uma segunda carta mais agressiva ameaçando citar registros de IP. Engraçado como essas coisas funcionam. O comportamento de perseguição também diminuiu. Acontece que a irmã dela finalmente interveio. Não para me defender, mas porque o comportamento da minha ex estava envergonhando a família. Ela colocou a minha ex em terapia. Bom para ela. De verdade. Ela precisava mesmo. Mas karma, como dizem, é um ônibus de movimento lento. Aqui está o que eu descobri pelo boca a boca, amigos em comum, a colega de trabalho da minha irmã que aparentemente conhece a prima dela, essas coisas de mundo pequeno. Minha ex não só pediu demissão do trabalho. Ela queimou pontes. Mandou o chefe se fuder de um jeito espetacular, citando estresse pessoal e gestão sem apoio. A indústria farmacêutica é pequena. A fofoca corre. Ela está procurando emprego há 3 semanas sem nenhuma resposta. O aluguel dela acaba dia 1º de fevereiro. Os pais dela não estão deixando ela voltar para casa por causa da cena que ela causou na casa daquela família pobre. Ela está ficando com a irmã, que tem um apartamento de 1 quarto e 2 gatos que minha ex aparentemente é alérgica. O cara com quem ela estava trocando mensagem na semana de Natal? Eu descobri sobre isso. Acontece que ela estava conversando com um cara de finanças que conheceu numa conferência. Cobrindo as apostas, eu acho. Ele sumiu quando descobriu que ela estava desempregada e morando no sofá da irmã. Poético. Quanto às tentativas anônimas de assédio, as cartas de Seaz e Andy Desist aparentemente assustaram ela o suficiente para ela confessar para a terapeuta, que disse para ela parar, obviamente. A coisa da empresa se resolveu quando a empresa compradora percebeu que os posts eram de uma esmagoada e não de um denunciante legítimo. Meu advogado disse que eu poderia perseguir um caso de assédio, mas honestamente, ia custar mais em estresse do que valia a pena. Eu só queria ela fora da minha vida. E ela está. Na maior parte. Semana passada eu esbarrei nela no mercado. Pura coincidência. Ela parecia mal. Não de um jeito satisfatório, só de um jeito triste.
Cansada. Perdida. Ela me viu e congelou. Eu acenei com a cabeça, continuei andando. Ela me seguiu até o corredor dos cereais. A gente pode conversar? Só por 1 minuto? Não tem nada para dizer. Eu sinto muito. Muito mesmo. Não por nenhum outro motivo além de que eu te machuquei e eu estava errada. Eu me virei para olhar para ela. Tá bom. Só isso? Só tá bom? O que você quer que eu diga? Eu aceito suas desculpas. Eu espero que você dê um jeito nas suas coisas. Mas a gente terminou. Eu sei. Eu precisava que você soubesse que estou trabalhando em mim mesma. Que eu entendo agora porque o que eu fiz foi errado. Bom. Eu genuinamente espero que você se torne uma pessoa melhor. Eu te amei. Eu sei que você não acredita nisso, mas eu amei. Talvez. Mas não tanto quanto você amava a ideia de algo melhor aparecer. E esse é o problema. Ela não teve resposta para isso. Eu paguei minhas compras e saí. Isso foi o fechamento, eu acho. Não a confrontação dramática que a internet provavelmente queria. Só uma interação triste entre duas pessoas cuja história terminou mal. Onde eu estou agora? Honestamente, eu estou bem. Não ótimo. Não terrível. Peguei uma parte do dinheiro e investi direito. Fundos de índice chatos. Paguei os empréstimos estudantis. Dei entrada numa casa pequena. Ainda dirijo o Honda. Ainda uso moletom. O dinheiro não mudou quem eu sou. Os problemas de confiança são reais, porém. Eu baixei aplicativos de namoro. Deletei. Baixei de novo. Minha terapeuta. Eu também estou em terapia. A gente deveria todos estar em terapia. Diz que eu preciso trabalhar para não assumir que todo mundo tem segundas intenções. Ela provavelmente está certa. Minha família tem sido incrível. Minha avó me manda pacotes de cuidado com biscoitos e bilhetes passivo-agressivos sobre encontrar uma garota legal que valorize um homem bom. Minha irmã checa comigo a cada poucos dias. Meus pais são só constantes. Sou grato por eles. A mãe da minha ex nunca pediu desculpas pela cena na casa dos meus pais. Minha ex nunca pediu desculpas pelos posts no LinkedIn. Embora ela tenha parado de negar que era ela. Algumas pessoas simplesmente não conseguem admitir quando estão totalmente erradas. Isso não é mais problema meu. Eu me arrependo de como as coisas aconteceram? Às vezes fico pensando se eu deveria ter contado sobre o dinheiro mais cedo. Talvez ela tivesse mostrado as verdadeiras cores dela antes e economizado tempo para nós dois. Ou talvez ela tivesse fingido melhor e eu teria casado com uma caça ao ouro. Não tem como saber. O que eu sei, ela me mostrou exatamente quem ela era quando achou que eu não tinha nada para oferecer. Essa é uma informação valiosa. Lição cara, mas eu pude pagar. O anel que eu ia usar para pedir em casamento? Devolvi. Usei uma parte desse dinheiro para levar minha avó numa viagem legal. Ela chorou. Lágrimas boas, porém. Meu melhor amigo me perguntou recentemente se eu estava feliz que a coisa do dinheiro saiu do jeito que saiu, em termos de expor ela. Não feliz, eu disse. Mas grato, eu acho. Melhor descobrir na mesa de jantar do que no tribunal de divórcio. Ele levantou a cerveja. Para desviar de balas. Para desviar de balas. É isso. Essa é a história toda. Obrigado por me deixar colocar isso para fora. Hora de fechar esse capítulo e descobrir o que vem depois. E para qualquer um aí sendo dito que não é suficiente, por alguém que diz que te ama, você é suficiente. Encontre alguém que veja isso quando você está dirigindo um Honda, não só quando você está depositando milhões. Beleza? Beleza.